Minecraft, um jogo de sobrevivência. Em geral, ele é simples. Você cria um mundo, sobrevive à noite, minera, crafta itens e continua até derrotar o Ender Dragon e zerar o jogo. Porém, aí que vem. Cada mundo de Minecraft é diferente em algum aspecto. Cada um se diferenciando, por mais que não seja muito. Porém, em geral, todos seguem o mesmo padrão. Um padrão bem repetitivo. Porém, em um mundo em específico, algo diferente aconteceu. Um mundo semelhante ao padrão, porém que ao longo do tempo, com mais e mais pessoas aparecendo, começou a ter caos, furtos, assassinatos, trollagens que saíam do limite, e ao longo do tempo isso foi se acumulando, até que uma hora essas brigas inocentes se tornaram guerras. Guerras sem leis, apenas destruição e ódio. Inúmeras vilas foram destruídas, inúmeras vidas foram perdidas nessas guerras. Seria o que chamariam de anarquia. Até que um dia um grupo de pessoas se cansou desse caos. Essas pessoas viajaram por quilômetros e quilômetros, centenas de milhares de blocos, tentando fugir do caos e anarquia. Um dia eles acharam um lugar longe o suficiente do caos. Eles acharam um arquipélago localizado bem no meio de um oceano. Então eles usaram tudo que tinham para construir um centro. Um centro onde haveria ordem, paz e prosperidade. Onde eles fariam as leis de uma nova ordem mundial, por assim se dizer. Uma ordem mais esperta, mais desenvolvida. Uma nova civilização. E assim eles nomearam essa nova civilização de Fotopia. Agora, com esse centro da civilização construída, estava óbvio que era necessário espalhar a influência dessa nova ordem. Não teria como eles ficarem apenas nesse arquipélago para sempre. Alguma hora, os recursos iriam acabar. Então, foi decidido que um grupo específico de pessoas, os de mais alto escalão, os mais inteligentes dentre eles, teriam a permissão de sair do arquipélago e construir um novo povo ainda na mesma civilização, porém tendo autonomia própria. Ou melhor dizendo, foi ali que começou a ideia de uma nação naquele mundo. A partir daquele momento foram criadas leis e uma constituição para uma nação. O país neutro, o local da Internations, é o país que se localiza nessa ilha central e é o lugar onde a ordem é escrita. No ano de 1844, no calendário do Fotopia, 22 exploradores avistam Terra. Após navegar por vários e vários dias, eles chegam no local com barcos pequenos, apenas com alguns recursos. Aquele lugar se localiza ao noroeste do país central e a partir daquele momento precisariam conseguir seus próprios recursos, já que daquele ponto em diante o país neutro não ofereceria tantos recursos e nem só tecnologia. O grupo de 22 exploradores, comandado por August Zunin e seu filho Swex Zunin, estabelecem suas primeiras construções e erguem a sua bandeira em um lugar claro para que todos saibam que aquele local já foi reivindicado. Eles constroem algumas cabanas para dormir e continuam construindo por alguns meses, estabelecendo assim o começo de uma nova nação. Uma nação que agora se chama Meso-Suécia. Erguida uma pequena fábrica simples de cimento para facilitar a construção de construções mais robustas quando necessário. Ao longo de um rio é construído lentamente um canal, expandindo o rio em algumas partes até chegar em um pântano, onde já é possível passar de navios pequenos facilmente. Em uma planície depois do pântano é descoberto vilas inexploradas. Essas vilas são rapidamente absorvidas pela Meso-Suécia, prometendo aos locais que terão benefícios ao se juntar à nação. Com a ajuda dos locais é construída uma fábrica de itens de ferro
incluindo espadas que serão importantes para o pequeno exército que foi criado para assegurar a soberania do país. É um exército pequeno, porém é melhor que nada. Ainda no mesmo ano, outras vilas são descobertas. Algumas construções acontecem, o primeiro navio mais ou menos grande é construído e finalmente um outro bioma com vila, um bioma de savana. Incrivelmente, várias vilas são encontradas perto dessa vila. E logo as coisas se intensificam na Suécia. Uma rebelião contra a escravidão acontece rapidamente, comandado pelo próprio filho do imperador, ou rei, daria para dizer. É descoberto que as savanas têm vários minérios que serão importantes, como ferro e carvão. Então constroem uma escavação lá. O problema é que essas escavações foram construídas com escravos. Durante os protestos, um homem chamado Rodaver Uko inventa as primeiras rodas e carruagens baseadas em algumas armas que giravam ou algo do tipo que os protestantes estavam usando. Essas rodas são usadas em carruagens que podem ser levadas por cavalos ou qualquer animal grande o suficiente mesmo. Isso é um avanço muito grande, já que agora é possível transportar grandes quantidades de material de um ponto para o outro. Mesmo com os protestos, a mesma Suécia continua expandindo, chegando a conquistar terras com montanhas e talvez até um vulcão. E durante esse tempo, os países são oficializados na internet, oficialmente determinando seus territórios, nomes e outras coisas. A mesma Suécia faz um tratado com a nação ao leste, aos Sunas, para dividir em uma linha reta os territórios deles. Enquanto isso, ao oeste, no mesmo mar, onde se localizam as cidades mais importantes do Império, outra nação aparece. Nem eu sei o nome desse, mas tem uma bandeira semelhante ao do Brasil. E é um pouco desenvolvido. Agora, para as nações que não fazem fronteira com a mesma Suécia, porém que existem, temos Lusbernia ao sul da Internations e Teteolândia ao leste da Internations. Porém, no futuro terão mais nações. Dois centros de pesquisas são construídos nas montanhas da Suécia. Nesse centro de pesquisa, sem querer, um homem chamado Osterheimer descobre a pólvora, um item capaz de criar explosões e, obviamente, como todo mundo sabe, armas de fogo. Osterheimer volta para a capital da cidade e conversa com o imperador que é necessário parar essas rebeliões o mais cedo possível, senão não irão progredir na expansão da nação e nem em tecnologia. E tem até o risco do líder de expansão da nação, o Boni Wentino, se rebelar, já que ele é contra a escravidão também. Então Augusto Zunin aceita acabar com a escravidão e faz um tratado. Suex Zunin então sobe em um lugar alto e diz: é hoje que declaramos o fim da escravidão, aqui e agora, nesse lugar, de uma vez por todas. Em prol ao progresso do Império, que agora será estabelecido mais firmemente, o Império da Meso-Suécia deve prevalecer. Lang leve Imperiet. Após o fim dos protestos, um palácio é construído para abrigar os líderes do Império. E Suex Zunin revela algo a seu pai. Uma das razões por ele se revoltar juntamente dos nativos, que foi por causa de uma local que ele se apaixonou. Inicialmente, Augusto Sunin se recusou a aceitar uma nativa supostamente primitiva para a família e se tornar princesa do Império. Porém, não vendo muita outra opção, ele aceita as exigências de seu filho. Então, Nadia Oki se torna a primeira princesa do Império. Após algumas pesquisas e descobertas, uma forma de criar eletricidade é descoberta. Com termoeletricidade, usando chamas para aquecer a água, transformando a água em vapor e gerando eletricidade. Fábricas de TNT são construídas para facilitar a mineração de materiais e fábricas de canhões também são construídas
para deixar o exército mais forte, sendo um dos, se não o primeiro país a ter arma de fogo no Fotopia. Os primeiros jornais são feitos juntamente de um banco para guardar os valores dos cidadãos e políticos da nação. Um bar é aberto, uma concessionária de casas, um campo de treinamento, um novo mar é descoberto ao norte, atravessando um deserto. E finalmente é desenvolvido o motor a vapor, uma versão gigante, primitiva e não muito eficiente. Ainda sem utilidade, porém ainda é um avanço, um passo importante para a futura invenção de veículos. Depois de 2 anos, em 1849, o primeiro navio de guerra é construído, um warship, que algumas pessoas podem chamar, o Kriegetsjätte, tendo 8 canhões e mais de 4 tanques de comprimento. Ele foi construído no mar mais importante do Império, que faz fronteira com a nação de... aquela nação lá que eu não sei o nome, mas tem essa bandeira aí. Vamos chamar esse mar de Mar Gruda, esse aqui de Mar Desert e esse aqui de Oceano Centralia, homenageando o centro dessa nova civilização. Vários experimentos acontecem em Nova Stockholm, que é a cidade que foi fundada nas montanhas, naquele local onde eu disse que poderia haver um vulcão. E esses experimentos, cada um tem seu propósito. E algumas pessoas querem voar, algumas querem se locomover mais facilmente, e até alguns experimentando com canhões cada vez maiores e mais fortes. E também experimentos com canhões menores, talvez com uma tentativa de fazer um canhão que seja possível levar na mão. Então as cidades são oficializadas, construções políticas são feitas, reformas e muito mais. Alguns anos se passam e em 1856 é construído o primeiro telescópio do Fotopia, um salto enorme para a astronomia. A esse ponto o Império tem 3 cidades oficializadas, então vamos ver um pouco sobre elas. Bokulé, uma cidade no bioma de savana, é uma cidade focada em mineração e a construção de navios para serem usados no Mar Gruda. Bokulé é uma junção de 4 vilas em uma, e deve ser uma cidade que irá crescer bastante, pois a necessidade de carvão pelas usinas termoelétricas e futuros motores a vapor fazem com que a cidade seja um dos principais pontos por onde o carvão é transportado. Nova Stockholm, o centro científico, o maior centro científico do Fotopia, sendo uma cooperação entre a mesma Suécia e Alsunas para desenvolverem suas tecnologias. O último temos Okuna, a capital do Império, lá do centro industrial, político e a cidade com a maior população do Império, com quase 60 ou até 70 moradores. Aqui se localiza uma prefeitura comandada por Marcos, um player, finalmente. Ele cuida da capital fazendo reformas na rua, investindo em construções civis e muito mais. A capital é onde os imperadores ficam, com canhões guardando o palácio e sendo o lugar onde os navios vindo do Mar Centralia para o Mar Gruda precisam passar. Em um dia de 1867, em uma das expedições de exploração ao norte, uma das equipes de exploração, comandada por Ottos A. Faustino, chega ao extremo norte do Mar Gruda, onde tem bastante deserto. Após chegar na costa, eles avistam nativos acenando. Os nativos chamam os mesosuecos para seguir eles, e assim eles fazem. Eles depois de um tempo chegam em uma vila da savana, onde eles veem que a vila está passando por uma crise humanitária, infestando boa parte da população da vila com um tipo de vírus. Então, uma parte desse grupo de exploração volta para Nova Stockholm para fazer análises sobre esse vírus, usando um novo microscópio que existe na cidade. Enquanto isso, o grupo de expedição, ainda com Otto Faustino, conversa com os locais. Eles escutam sobre lendas de povos nórdicos. Os locais inicialmente tentaram procurar por esses povos nórdicos que eram mais desenvolvidos do que eles,
porém sem sucesso. Esse povo que vinha do norte era diferente de tudo que eles já tinham visto. Com roupas grossas, equipamentos avançados e comunicações bem mais sofisticadas. Após ouvir isso, Otus, juntamente de seu grupo, lideram uma aventura juntamente de um dos locais chamado Oboa Benício, para ir em direção ao norte e encontrar esses tais povos avançados. Nessa expedição, depois de um tempo, eles chegam em uma vila do deserto, que ao lado tem uma pirâmide antiga, provavelmente criada pelo povo antigo de lá. Por mais que essa pirâmide seja interessante, eles partem depois de um dia de descanso nessa vila para continuar sua viagem ao norte. Após 5 dias de viagem e paradas em vilas, essa expedição chega em um lugar que parece sem saída, um oceano ou mar novo talvez. O nativo diz que esses tais povos nórdicos vieram desse oceano. O grupo de expedição então decide estabelecer um posto para se preparar no futuro para a viagem, que irá demorar um pouco, mas vai acontecer alguma hora. Após alguns meses de conversa com os imperadores e políticos, Otto Faustino e sua expedição não conseguem aprovação de investimento para a construção de seu navio que será usado para o norte. Vendo isso, Otto Faustino decide reunir voluntários para construir seu próprio navio, sem investimentos do governo. Com isso eles constroem navios menores e mais frágeis que o do Império, porém que ainda são o suficiente para viajar por distâncias longas. Pelo menos se economizar todo o recurso que tiverem. Em 14 de janeiro de 1868, eles terminam seu navio e preparam ele. E ao amanhecer de 15 de fevereiro, depois de muita preparação, juntando recursos e outras coisas, eles partem em direção ao norte, juntamente do nativo que ajudou eles por tudo isso. Enquanto isso, de volta na capital do Império, a cidade de Okuna, uma tecnologia está sendo desenvolvida chamada de Arquebus, que é meio que basicamente um canhão portátil, uma versão primitiva de um mosquete, que é uma versão primitiva das armas de hoje em dia. Ao sul de Okuna surge uma nova nação, o Tomatikistão. O Tomatikistão a esse ponto já é uma nação um pouco desenvolvida. É uma nação que já existe há um tempo, mas nunca ser muito importante, até agora. A Suécia faz um tratado com o Tomatikistão para determinar suas fronteiras. É uma linha reta novamente, e é quando a Suécia chega a essas fronteiras. Ao sul, uma fronteira com o Tomatikistão, planícies, a nova cidade oficializada Coastal, e um pântano separando essa cidade com a capital. E então é descoberto que é possível passar pelo sul, burlando totalmente o pântano. Várias ruas são feitas ao longo dessas planícies e a fronteira com o Tomatikistão. Até um tratado para construir ruas da Suécia dentro do Tomatikistão, sendo assim as primeiras nações a serem interligadas por uma estrada. Um tratado é feito com a Teteolândia para construir ruas conectando a cidade da Teteolândia e também um porto, assim facilitando as trocas entre nações que não fazem fronteira com a Teteolândia, incluindo a Suécia. Então, finalmente em abril, o navio de Otto Faustino chega em uma nova terra e imediatamente percebe que é aquilo que estavam procurando com certeza. O nativo que foi junto fica incrédulo, vendo que ele não estava louco desde o começo e que essas terras nórdicas realmente existiam. Otto Faustino e sua expedição chegam em uma terra fria e congelada, porém com sinais de civilização, vilas e até portos que normalmente não teriam em vilas do mundo onde eles estavam. Então, após tanto tempo, Otto Faustino finalmente encontrou esse povo escondido do Novo Mundo. A expedição inicialmente é recebida um pouco agressiva, porém logo depois os cidadãos do local ficam mais amigáveis após ouvir sobre as histórias do Novo Mundo.
Os cidadãos de lá ficam encantados com esse mundo novo e suas ideias, paz, equilíbrio e prosperidade, algo que o mundo deles não vê faz muito tempo. Os cidadãos da cidade aceitam Otto Faustino e seu grupo para adentrar na vila deles. Otto Faustino rapidamente percebe que a civilização, por assim dizer, tem uma cultura própria, com até a sua própria bandeira. Otto Faustino então pretende ficar um mês naquela vila para conhecer melhor o lugar. Os cidadãos de lá então dizem seu nome ao grupo de exploradores e eles se autonomeiam de os Raskas. Eles dizem que não são apenas aquela vila, mas várias outras vilas. E que eles não são a única tribo dessas terras frias, que também existem outros reinos, mas que não vamos falar muito sobre agora. Os Raskas agem junto, parecido com uma nação ou reino. Um reino Raska nem é uma tribo. Otto Faustino então recebe a permissão para colocar uma bandeira da Meso-Suécia na vila, declarando uma talvez aliança entre o Império Meso-Sueco e o Reino Raska. E aqui chegamos ao final do primeiro episódio desse documentário do Fotopia. Como a nova civilização do Fotopia surgiu, como uma das primeiras nações se desenvolveu, e como a Meso-Suécia foi de apenas um estabelecimento pequeno para uma das, se não a maior nação do Fotopia. A Meso-Suécia em todo esse tempo desenvolveu inúmeras tecnologias inovadoras nunca antes vistas, criou mentes brilhantes e agora tem mais de 420 habitantes, o exército e marinha de 50 personéis, o maior exército do Fotopia de longe. A Meso-Suécia é um dos países mais importantes na geopolítica do Fotopia. A história da Meso-Suécia não acaba aqui. Existe muito ainda para explorar. O Império Meso-Sueco não ficará para trás. Fotopia, um servidor de Minecraft focado em roleplay, diplomacia, desenvolvimento de tecnologia e história. E se você quiser participar desse servidor que ainda está em desenvolvimento, temos muitas coisas interessantes pela frente. Você pode se candidatar para participação entrando no servidor abaixo, na descrição desse vídeo. Se aceito, você conseguirá acesso ao servidor do Minecraft do Fotopia. Fotopia é um servidor roleplay de nações realista. Você pode se tornar um presidente e comandar sua nação, pode se tornar prefeito ou tomar qualquer cargo político de uma nação, se aceito, ou você pode se tornar líder de uma ideologia, liderar uma guerra civil, ou pode simplesmente ser um cidadão fazendo suas próprias coisas em paz. A decisão é sua. A única regra, siga o roleplay.